meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Vamos a mais um momento espírita do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 69, no serviço cristão. Nem como tendo todo o domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Então começa Emmanuel, no item 1. Aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-nos profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência. Porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são caracterizados como loucos, pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções de responsabilidade. Não falamos aqui de estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais te envaideças, nem proceda como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, meus irmãos, um recado direto a nós espíritas, a nós espalhadores do Evangelho. Ele começa esse capítulo 5, lá a primeira epístola de Pedro, começa no capítulo 5, dizendo aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aí ele entra na parte que está no livro, do 3, Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então isso é um recado direto a quem pensa que tem domínio sobre a graça de Deus. A gente vê muito isso aí, inclusive no movimento espírita, pessoas dando a graça de Deus. Tem uns que até retiram a graça de Deus. Você não vai fazer isso, então a graça de Deus vai ser retirada. Eu retiro a graça de Deus. Jesus não fazia assim. Por que a gente hoje faz? O espírito mais evoluído, o nosso exemplo, caminho, guia e modelo, não fez. Ele falava sempre, sua fé te curou. Ele nunca falou, eu te curei, eu te dei a graça. Não, a graça de Deus está em você. Sua fé te curou. Então, a gente não pode se achar dono disso.
dono da graça de Deus. A gente pode ser, sim, intermediários, a gente pode pedir por alguém, pode interceder por alguém, mas pedindo a Deus aquela graça à pessoa, assim como a gente pede para a gente, somos também necessitados desta graça o tempo todo. E como pedimos para nós mesmos, podemos fazer a caridade de pedir para os outros. Mas pedir a Deus a graça para aquele companheiro, não dar a graça a ele. Como que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho, não é meu? Então, na condição de pedinte, sim, você intercede, e é muito válido. Mas pedido de Deus para o companheiro, para que a graça de Deus chegue até ele, não a minha graça, né? Aliás, eu sou necessitado dessa graça de Deus. E aí ele pega outra questão que a gente enfrenta muito, inclusive em muitos familiares nossos nos veem desse jeito, que quando a gente começa a dar de graça o que de graça recebe, nos taxam de pessoas inocentes, bobas, muitas vezes de fanáticos, por intensificarmos o estudo, por intensificarmos a reforma íntima, né? Aquele melhoramento nosso, aí vamos falando não para as coisas do mundo, as coisas da matéria, e almejando as coisas espirituais. Então, muitos somos taxados de loucos, de fanáticos, de bobos, né? Como você faz isso para aquela pessoa? Ela não merece. Fala, mas quem sou eu para julgar se ela merece ou não? Eu simplesmente vou fazer. E aí o Pedro fala aqui, ó, na parte 2, no versículo 2 do capítulo 5, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Quer dizer, eu não posso cuidar por força, porque alguém me obriga, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto. Então, quer dizer, eu não posso fazer nada visando nada em troca, visando ganhar alguma coisa com isso. Então, não é por ganância, é por ânimo pronto, porque eu quero fazer, porque eu estou animado em fazer, porque eu já entendi que esse é o caminho, pois o Cristo deixou isso muito claro em seus exemplos. E ele fazia e não queria nada em troca, nunca exigiu nada em troca. Então, como cristãos que somos, que nos intitulamos, temos que seguir os caminhos do Cristo. Então, que esse Cristo de paz, de amor, de doação, nos abençoe a todos nesse dia. Que assim seja.